Olá pessoal, meu nome é Michel Gouveia, sou professor de Direito Previdenciário aqui do Damásio Educacional. Sejam bem-vindos ao curso de atualização e prática em Direito Previdenciário, prática administrativa e judicial nos benefícios previdenciários. E o tema da nossa aula de hoje será os cálculos previdenciários, cálculos iniciais. Como você deve fazer a apuração do cálculo do benefício do seu cliente. Isso é de muitíssima importância no direito previdenciário, até porque você deve delimitar o valor da causa com o novo CPC. E hoje nós iremos tratar exatamente sobre isso, sobre os cálculos iniciais e de algumas teses revisionais de benefícios previdenciários. Beleza? Vamos então para a nossa aula de hoje. Cálculos iniciais previdenciários. Iremos fazer a apuração do salário de benefício e a renda mensal inicial de todos os benefícios previdenciários, pessoal. E aí é o seguinte, para que possamos chegar aos cálculos previdenciários, nós precisaremos de alguns conceitos previdenciários. Entender alguns conceitos previdenciários para poder ficar fácil depois o nosso curso. Então, deixa eu mudar o slide aqui para vocês, para a gente chegar lá. Vamos lá, vou mudar aqui o slide. Temos que entender alguns conceitos. Nosso primeiro conceito é saber o que significa salário de contribuição. Bom, salário de contribuição, pessoal, não é o salário do segurado. Não é aquele valor que ele recebe. Não é. O salário de contribuição é a somatória da remuneração do segurado. Isso é o primeiro ponto. Entender o que é salário de contribuição. Alguns empregados, aqueles empregados de baixa renda, empregados pouco letrados, baixa instrução, eles pensam que o salário de contribuição dele é o valor do seu contrato de trabalho, é o valor que está registrado na sua carteira de trabalho ou no seu contrato de trabalho, e não é apenas isso. A remuneração faz parte de tudo. O salário de contribuição é a remuneração, é a totalidade dos rendimentos auferidos naquele mês, horas extras, adicionais, adicional de disponibilidade do empregador, tudo que visa, todas as verbas trabalhistas que visam a remunerar o trabalho. Isso é o salário de contribuição. Vamos entender então no slide esse conceito de salário de contribuição. Para chegarmos aos benefícios previdenciários, nós precisamos entender alguns conceitos, né? Por exemplo, o que é o salário de contribuição, o que é salário de benefício, o que é renda mensal inicial. Então, voltamos ao salário de contribuição. Salário de contribuição, pessoal, é a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Salário de contribuição é a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Salário de benefício não é o valor da aposentadoria. O salário de benefício não será o valor da aposentadoria. O salário de benefício é uma média aritmética dos salários de contribuições. E é isso que nós iremos estudar hoje. E a RMI, essa sim é o valor do benefício. Renda mensal inicial, este é o valor do benefício, pessoal. Então, vou mudar aqui o slide. O que é importante vocês terem em mente? O que quer dizer período básico de cálculo? Isso é muito importante vocês terem em mente. Por quê? O cálculo previdenciário, ele inicia do chamado período básico de cálculo. Eu não vou utilizar todas as contribuições do segurado na vida dele. Nós temos um negócio chamado PBC, período básico de cálculo.
E esse período básico de cálculo, em regra geral, ele inicia-se em julho de 94. Quero dizer para vocês que para calcular a aposentadoria hoje, devemos pegar as contribuições previdenciárias de julho de 94 até hoje. Pego todas essas contribuições, 80% maiores contribuições, para que possamos fazer o cálculo do benefício previdenciário. É isso que nós iremos tratar neste curso hoje, como apurar a renda mensal inicial, ou RMI, de todos os benefícios previdenciários, benefícios que são pagos pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Tudo bem, pessoal? Período básico de cálculo, então, inicia-se em julho de 94. E no slide eu tenho um conceito para vocês sobre o que é o período básico de cálculo. Vamos ao slide. Período básico de cálculo, conhecido como PBC, é o lapso temporal utilizado para o cálculo dos benefícios previdenciários. Para aposentadoria por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial, o período básico de cálculo, ou PBC, deflagra-se em julho de 94. A regra geral é iniciar o PBC em julho de 94, início do Plano Real e estabilização da moeda. É exatamente por isso que inicia em julho de 94 a justificativa do governo para que o PBC iniciasse em julho de 94, ou inicia-se em julho de 94, é justamente isso, a estabilização da moeda e a vigência do Plano Real. Não tem outra justificativa. E aí nós iremos discutir, no decorrer do curso, teses revisionais para que possamos utilizar todas as contribuições da vida inteira do segurado, que é a chamada revisão da vida toda, tá? Vocês irão aprender a fazer essa revisão, tem um conceito para vocês bacana e tenho certeza que no final do curso vocês já estarão aí indo atrás dos seus clientes, dos seus familiares que são aposentados para ingressarem com a revisão da vida toda. Fique no curso, não saia daí. Então, vamos voltar aqui no nosso slide então, pessoal. Continuando ainda sobre o nosso período básico de cálculo. Se o segurado se inscreveu após julho de 94, as contribuições serão contadas a partir desta data. Não tem como, pessoal, eu utilizar a contribuição antes de 94 se ele não foi inscrito antes de 94. É óbvio. É por isso que as contribuições, regra geral, iniciam-se em julho de 94. Mas se o segurado iniciou a sua vida laboral em 95, em 96, ele não tem contribuições anteriores a isso. Logo, o período básico de cálculo dele inicia onde? No momento em que ele se filiou ao INSS. Fez a sua inscrição e foi lá e fez o seu primeiro pagamento. Ou, se ele foi contratado por alguma empresa, quando a empresa efetuou a sua primeira contribuição previdenciária. Neste momento que inicia-se o PBC dele. Pô, mas você está falando, Michel, se ele iniciou em julho de 95, por exemplo, ele não tem tempo para aposentadoria? Sim, mas eu posso dizer para vocês com relação ao auxílio doença, ao auxílio acidente, por exemplo, a uma pensão por morte, a uma aposentadoria por invalidez. Todos esses benefícios têm a mesma regra de cálculo, que é média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição decorridos da competência de julho de 94 até a data da entrada do requerimento administrativo do benefício. É por isso que inicia-se em julho de 94. Agora, se ele começou a trabalhar em 98, sofreu um acidente, e desse acidente resultaram sequelas e ele ficou inválido para o trabalho, incapaz para o trabalho.
logo terá direito a uma aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez será calculada como média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição desde do dia que ele se inscreveu, ou seja, no nosso exemplo, desde maio de 98 e não julho de 94, porque julho de 94, óbvio, não temos contribuições previdenciárias. Beleza? Continuando então aqui no nosso slide. O período básico de cálculo é a base para o cálculo de praticamente todos os benefícios previdenciários. Vocês entenderão por que no decorrer da aula, porque há algumas exceções à regra, como por exemplo, a pensão por morte, o salário maternidade, o salário família, são essas exceções à regra. Está aqui para vocês os exemplos: aposentadorias, pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, auxílio doença. Este tem 2 PBCs. O auxílio doença, nós temos 2 períodos básicos de cálculo para o auxílio doença, salário maternidade para a segurada individual e a segurada facultativa. Vou mudar aqui o nosso slide. Salário de contribuição, então, pessoal, quer dizer o quê? É o valor que serve de base para a incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias e é a base de cálculo para o salário de benefício. Pois bem, prestem muita atenção neste ponto agora. As pessoas pensam e imaginam que elas ganham 4, 5, 3 mil reais por mês de salário e imaginam que irão se aposentar com 3 mil, com 4 mil, com 5 mil reais. Não, não é assim. Vocês precisam esclarecer para os seus clientes que o cálculo previdenciário é diferente, é um cálculo complexo, porém tranquilo de ser feito, ser realizado. Não há nenhuma necessidade de adquirir programas específicos, contratar contadores, não. Ser advogado previdenciarista, você consegue fazer o cálculo previdenciário do seu cliente, sem nenhum problema. O que você tem que deixar bem claro para eles é o que? Olha, não é porque você ganha 2 mil reais de salário, 3 mil reais de salário, que a sua aposentadoria será de 3 mil reais. Não, eu preciso fazer um cálculo. Eu preciso utilizar várias contribuições previdenciárias para chegar no seu benefício. Acontece muito disso. Nos últimos 5 anos, a pessoa vai lá, aumenta a sua contribuição, pensando que vai, quando for se aposentar, vai receber um valor alto. Não vai receber um valor alto. É feito um cálculo, uma apuração matemática, com todas as contribuições inteira praticamente da vida laboral dele, para poder chegar no benefício previdenciário, para poder chegar nas prestações previdenciárias. É rara a hipótese, raríssima a hipótese de uma aposentadoria ser igual ao valor do salário atual. Posso garantir para vocês que é praticamente impossível. Não tem correlação nenhuma o valor do salário que ele recebe de pagamento com o valor da aposentadoria. Não terá relação nenhuma um valor com o outro. Às vezes, o cliente chega no escritório querendo saber se ele pode se aposentar. Claro, faço o cálculo para ele. Falo, olha, com as suas contribuições, você sairá numa aposentadoria de 2 mil reais. Mas como 2 mil reais se eu ganho 4 mil reais de salário? Quanto tempo faz que você está nessa empresa? Eu trabalho nessa empresa há pouco mais de 3 anos. Então, para calcular o seu benefício, eu levo em consideração todas as suas contribuições de julho de 94 até hoje. Essas últimas 36 não está fazendo muita diferença. Esse é o problema. As pessoas não entendem isso, pessoal. Elas não conseguem enxergar que o passado contributivo dela reflete no presente, refletirá no futuro. O seu passado contributivo também. Você vive aí pagando sob salário mínimo, não espere outra coisa a não ser benefício de salário mínimo.
São regras matemáticas. Se você contribui sobre salário mínimo, você vai ganhar sobre salário mínimo. Nós iremos aprender como calcular isso aqui. Fica tranquilo. Sai daí não. Não sai daí não. Vamos aqui no nosso slide. Vamos voltar aqui no nosso slide. A definição do salário de contribuição é prevista lá no artigo 28 da Lei de Custeio, Lei 8.212/91. A Lei de Custeio define quais são os salários de contribuição. Vamos ao texto lá dentro, então. Inciso 1. O que é salário de contribuição? Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Então, pessoal, prestem atenção. Para o empregado e avulso, para o empregado e avulso, o salário de contribuição é o quê? A sua totalidade de rendimentos. Como assim a totalidade? Não entendi. Salário base, está lá registrado o salário base, não está? Beleza? Neste mês, fez horas extras, teve lá horas extras? Teve. Faz parte do seu salário de contribuição. Adicional noturno, trabalhou à noite, teve adicional noturno? Teve adicional noturno? Salário de contribuição. Adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, tudo isso, tudo é salário de contribuição e não apenas o valor do contrato de trabalho. Exemplo, para ficar claro e não sair mais da cabeça de vocês. Salário nominal, R$2.000. Adicionais do salário, por exemplo, do pessoal da área da saúde, nós temos o adicional de insalubridade, mais R$400 de adicional de insalubridade neste mês. Neste mês tem mais 10 horas extras. 10 horas extras, adicional de insalubridade, salário nominal. Fechou a conta. Neste mês, qual foi o total do rendimento deste segurado? R$3.000. Qual é o salário de contribuição deste segurado neste mês? R$3.000. Pessoal, isso é muito importante vocês saberem disso. Por que isso é muito importante? Nós não vivemos na Suíça, né? Nós temos a realidade do nosso país. Algumas empresas agem de forma errada no trato com seus colaboradores. Informa para o seu colaborador que vai pagar tudo por dentro, né? Tudo por dentro, nada por fora. E isso lá na frente irá refletir no benefício previdenciário. Não tenham dúvida disso. Avise para o seu cliente, é melhor você receber tudo por dentro, tudo dentro do seu contrato de trabalho, do que receber algo por fora. Porque esse por fora, lá na frente, prejudicará a sua aposentadoria. Avisem para os seus clientes isso. E quando algum cliente de vocês tiver sido pegos de surpresa com isso, pessoal, o que deve fazer? Provar
o quanto ele efetivamente recebia. Aí é muito simples fazer essa prova, tá? Vou dar aqui outro exemplo para vocês. Tem lá na folha de pagamento, contra-cheque do seu cliente, tá lá o valor líquido a receber, R$3.000. Para o cliente, para o seu cliente e seu segurado, ele recebeu R$3.000 porque o contra-cheque dele indicou os R$3.000. Agora, e pior, a empresa informa lá no contra-cheque a base para fins do INSS, o valor base, R$3.000. Faz a retenção previdenciária sobre R$3.000 e informa para o INSS o valor de R$1.000. Isso é muito comum. Não que a empresa informou errado, ou informou porque quis mesmo, de forma errada, aconteceu alguma coisa na transmissão do arquivo da GFIP. Fiquem atentos com isso, muito atentos. Quando o cliente aparecer para você, primeira coisa, peça para o seu cliente trazer o extrato do CNIS lá do INSS. Pede para ele lá no INSS, peça lá o extrato do CNIS com as suas remunerações, porque você vai precisar deste documento para apurar o salário de contribuição. Não tem como fazer o cálculo da aposentadoria sem ter o CNIS na mão, porque eu preciso das remunerações constantes do CNIS para poder jogar na planilha do Excel. Ah, legal, vocês irão receber uma planilha do Excel de como fazer o cálculo previdenciário. Com a planilha do Excel, você vai dar adeus para o contador previdenciário, que você paga todo mês, todo dia, para fazer um cálculo para você. Esquece de contador. Hoje você aprende a fazer cálculo previdenciário. Não tem como não aprender. Não tem como não aprender. Vamos recapitular aqui a aula, então, do CNIS. É muito importante você pedir para o seu cliente trazer o CNIS com as remunerações e sentar junto com ele e perguntar para ele, falar, olha, você recebia isso daqui mesmo? Está falando aqui no CNIS que você recebeu R$1.000. Qual que era seu salário lá na empresa? Ah, não, está errado, doutor. Eu não recebia só R$1.000, eu recebia 3. É aí que você começa a identificar revisões, por exemplo, de benefícios que já tinham sido concedidos. É aí que você vai poder fazer um planejamento previdenciário para o seu cliente. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar aqui no slide para nós irmos para o inciso 2. Para o empregado doméstico. Olha lá o que é salário de contribuição para o empregado doméstico. É a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observada as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício e o valor da remuneração. Doméstico é o valor registrado na carteira de trabalho para o contribuinte individual, o antigo autônomo. Não existe mais a figura do autônomo. Nós não temos mais a figura do autônomo, pessoal. Nós temos o contribuinte individual. E para o contribuinte individual, o seu salário de contribuição é a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo de contribuição, e para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado os limites mínimos e máximo. Pessoal, então é assim, ó, para o individual. Quem são os individuais? Advogados, dentistas, engenheiros, os empresários, são todos contribuintes individuais. Se eles tiverem relação de trabalho com alguma empresa, são empregados, estão no inciso 1. Agora, se exercem a sua profissão sem vínculo empregatício nenhum, eles são individuais. E os individuais, o texto da lei ele é bem claro.
totalidade dos rendimentos. Pô, sou advogado, presto serviço para 3 empresas. Empresa A me paga 5 mil, empresa B me paga 3 e empresa C me paga 8 mil reais por mês. Qual é a minha totalidade de rendimento? 16 mil reais. É exemplo, tá? 16 mil reais. Eu, advogado, contribuinte individual, vou pagar a contribuição previdenciária sobre os 16 mil reais? Não. Minha contribuição previdenciária é sobre o teto. Sobre o teto previdenciário. Algo em torno de R$ 5.300. É sobre o teto previdenciário. Tá? Pô, mas 5 em um, 3 na outra e 8 dá 16. Não tem que pagar sobre a sua totalidade de rendimentos? Mas o próprio texto da lei informa que, observado o limite máximo, eu vou pagar, então, sobre o teto previdenciário. Tudo bem? E o facultativo, ele paga quanto ele quiser, desde que ele respeite o limite mínimo, que é um salário mínimo, e o limite máximo, o teto previdenciário. Não se esqueçam disso. Agora, vou voltar lá no primeiro, no inciso 1, que é o empregado. O empregado tem 2 empregos. Ganha 2 mil em uma empresa e ganha 2 mil na outra empresa. Qual é a totalidade de rendimento dele? 4 mil reais. A contribuição do empregado deve ser sobre 4 mil reais, porque é a totalidade dos seus rendimentos. Tudo bem? Voltar aqui no nosso slide. Olha lá. Exatamente do empregado que eu tenho para vocês aí um exemplo. Salário de contribuição é a totalidade dos rendimentos do mês. Exemplo, 2 empregos. No primeiro emprego ganha 1.000. No segundo ganha R$ 1.750. Total do mês, R$ 3.250. A contribuição deve ser sobre a totalidade dos rendimentos. E aí, pessoal, é o seguinte. Presta atenção aqui agora. Pessoal da área da saúde, vigilância, porteiros, essas categorias, eles acabam exercendo 2 empregos. Tem 2 vínculos. Eles têm 2 vínculos de emprego, desculpem-me. Eles têm 2 vínculos. E aí, o que acontece? O pagamento da contribuição previdenciária deles está sendo feito de forma equivocada. Por que equivocada? A primeira empresa, no nosso exemplo, R$ 1.750. E a segunda empresa, 2.000, acho que era isso. 1.500 e 1.750, exatamente isso. A primeira empresa recolhe de contribuição previdenciária o valor referente a 8% do pagamento, porque ele está ali na faixa de 8%. A segunda empresa recolhe 9% do que está pagando para ele, porque ele está na faixa, nesse segundo emprego, dos 9%. Veja, ele está pagando contribuição previdenciária sobre a sua totalidade? Não, não está. Por quê? A totalidade dele, 3.250, está na faixa de 11%. 11%. A contribuição previdenciária é sobre a totalidade dos rendimentos por uma ou mais empresas. Se ele exerce 2 atividades, a contribuição previdenciária dele deveria ser, neste nosso exemplo, de 11%. E não 8% na primeira e 9% na segunda. Vocês entenderam, pessoal? Tem que somar a contribuição previdenciária dele. E somando contribuição previdenciária assim, dessa forma que eu estou falando para vocês, eu tenho teses revisionais para discutir, que é a somatória da contribuição previdenciária dele.
eu escapo do negócio chamado parcela A e parcela B do benefício quando eu somo as contribuições. E eu tenho que somar a contribuição. E aí eu deixo uma dica prática para vocês. Vocês conhecerem alguém, por exemplo, que aí paga contribuição previdenciária porque tem 2 empregos, o que tem que ser feito? Ou uma ou a outra empresa, tanto faz. O segurado tem que comunicar uma das empresas que ele exerce uma outra atividade e comunicar também o seu salário. Para quê? Para que a outra empresa só pague, só retenha a contribuição previdenciária da diferença. Exemplo para vocês. Neste nosso exemplo aqui, 1.500 em uma, 1.750 na outra. Eu somo tudo, tenho 3.250. Tudo bem? Quanto que ele tem que pagar? 11% sobre R$ 3.250. R$ 3.275. Ele tem que pagar isso. A primeira empresa pode fazer a retenção de 11% no total dos 3.000? Pode. A segunda empresa pode fazer uma retenção na totalidade? Pode. Mas pode ser feita também da seguinte forma, olha, a empresa que paga mais faz uma retenção maior e a empresa que paga menos faz a retenção da diferença. Por exemplo, suponhamos que a empresa lá que paga 1.750, ela pode fazer uma retenção de 11% desse valor, de 1.750, e a outra empresa retém só a diferença. Pode isso? Pode, perfeitamente. A lei de custeio admite esse tipo de recolhimento das contribuições sem nenhum problema. Tudo bem? Muita atenção a isso. Vamos voltar aqui no nosso slide. Salário de contribuição. Ainda sobre o tema salário de contribuição. O artigo 29 da Lei 8.213 de 91, lá no seu parágrafo 5º, também traz uma definição do que é salário de contribuição. Isso faz muita diferença no cálculo do benefício previdenciário. Muita diferença mesmo, pessoal. Por quê? Se o seu cliente, no momento, em qualquer fase da sua vida, se o seu cliente, em qualquer fase da sua vida, recebeu benefício por incapacidade, em qualquer fase da vida, se ele recebeu benefício por incapacidade, o que é o benefício por incapacidade? Um auxílio-doença, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, que é um benefício por incapacidade, o auxílio-acidente, só que o auxílio-acidente tem tratamento específico. O valor que ele recebia de benefício por incapacidade, né? O salário de benefício que serviu de base para o benefício por incapacidade, ele é também considerado como salário de contribuição. Olha um exemplo que acontece muito. Vou virar aqui na outra câmera. Aí. Olha um exemplo que acontece muito, pessoal. O segurado ficou 2 anos recebendo auxílio-doença. Tudo bem? 2 anos recebendo auxílio-doença, teve alta médica, voltou para o seu trabalho e lá permaneceu até a sua aposentadoria. Faltava mais 7 anos para ele se aposentar. O INSS concedeu o benefício para ele de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, tanto faz. E quando você olha a carta de concessão do segurado, tem um determinado período. Em um determinado período, nós temos um buraco no cálculo do benefício. Este buraco é exatamente o tempo em que este segurado ficou em gozo do auxílio-doença. Essa concessão está errada. Por que ela está errada? O INSS deveria ter utilizado o valor que serviu de base para o cálculo do auxílio-doença e colocar este valor
dentro do período básico de cálculo. Qual período? No período em que o segurado ficou recebendo os benefícios por incapacidade. Suponhamos que ele recebeu auxílio-doença de 2000 a 2002. Aposentou recentemente. E aí de 2000 a 2002 você olha na carta de concessão e não tem nenhuma contribuição, o cálculo da aposentadoria está errado. O artigo 29, parágrafo 5º da Lei 8.213, ele é bem claro nesse sentido, que o valor do benefício que serviu de base deve compor o período básico de cálculo para a aposentadoria. Vamos olhar aqui no nosso slide para ficar claro para vocês. Artigo 29, parágrafo 5º. O parágrafo 5º, ele diz assim: caso o segurado tenha recebido benefício por incapacidade, sua duração será contada e o salário de benefício será considerado como salário de contribuição no período. Quer dizer o que então, pessoal? Segurado que ficou recebendo auxílio-doença por 2 anos, este valor, o salário de benefício que serviu de base, deve compor o período básico de cálculo do segurado. Essa informação faz muita diferença no cálculo das aposentadorias. Muita diferença mesmo. Por quê? O INSS poderá utilizar salário mínimo nesse período ou usar zero. Ou seja, não usar nenhum valor neste período. E aí acaba prejudicando a concessão do benefício. E aí, outro benefício por incapacidade que deve ser também considerado como salário de contribuição é o auxílio acidente. Então, leiam aí no slide, vocês estão vendo aí. Também considera-se como salário de contribuição o valor que o segurado percebe a título de auxílio acidente. Por quê? Por que eu utilizo o valor do auxílio acidente como salário de contribuição? Simples. A Lei 9.500... Desculpa, pessoal. Lei 9.528 de 97, ela trouxe uma alteração na Lei 8.213. Disse assim, olha, o auxílio acidente não será mais vitalício. Porque antigamente o auxílio acidente ele era vitalício. A pessoa iria receber o auxílio acidente até o fim da vida, podendo inclusive cumular com a aposentadoria. Veio a lei, disse não, o auxílio acidente não pode mais cumular com a aposentadoria e está pacificado lá no STJ, a súmula 507. O auxílio acidente só pode cumular com a aposentadoria se ambos os benefícios, ambos tivessem sido concedidos antes da Lei 9.528/97. Tudo bem? Agora, se um benefício foi concedido lá atrás e outro agora, esquece, não posso mais cumular. Tá bom. E aí, a lei, como diz assim, olha, você não pode mais cumular, para não prejudicar muito o segurado, lá no artigo 31 da Lei 8.213, ela previu que, você não pode mais cumular o auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Entretanto, para você não se sentir prejudicado, o valor que você recebe de auxílio acidente, ele irá compor o seu salário de contribuição no período básico de cálculo para a concessão da sua aposentadoria. Então, o segurado vai receber lá o auxílio acidente, vem recebendo por 20 anos o auxílio acidente. O valor do auxílio acidente deve ser somado
ao seu salário de contribuição para o cálculo da aposentadoria. Pessoal, essas primeiras aulas são aulas mais teóricas mesmo, não tem jeito, tá? As próximas, vocês verão aí que vai ficar mais gostoso de trabalhar com os cálculos previdenciários. Mas é importante a gente passar pela teoria para vocês entenderem, inclusive, as teses revisionais, senão não tem jeito, tudo bem? Vamos voltar aqui no nosso slide, então, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o auxílio acidente. Está lá o artigo 31 da lei. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber ou disposto no artigo 29 e no artigo 86, parágrafo 5º, ambos da Lei 8.213. E aí eu tenho um exemplo para vocês. Salário de contribuição do segurado que recebe auxílio acidente. Salário pago pela empresa, R$ 2.500. Auxílio acidente, R$ 350, porque é um dos benefícios previdenciários que pode ser pago no valor inferior a um salário mínimo. O total do salário de contribuição deste segurado, por exemplo, neste mês, R$ 2.850. Vejam, por que vocês precisam saber disso? Às vezes o segurado não vai saber dizer para você que ele recebe auxílio acidente. Gente, trabalhar com direito previdenciário, em 90% dos casos, nós estamos falando de pessoas com pouco estudo. Se você perguntar para o seu cliente, o senhor recebe auxílio acidente? Ele vai falar, não. O que é isso, auxílio acidente? Aí você vai explicar o conceito do auxílio acidente, que é um benefício por incapacidade pago para o segurado que teve uma incapacidade permanente e parcial para o seu trabalho. Por que permanente? Que essa incapacidade ele vai ter para o resto da vida. E é parcial, por quê? Parcial, porque ela não é total. Ele tem apenas uma redução da sua força de trabalho. É por isso que nós chamamos de incapacidade PP, parcial e permanente. Cortou o dedo, não nasce mais o dedo. Certo? Cortou o dedo na guilhotina, não nasce mais o dedo. Gerou uma incapacidade? Gerou. Só que essa incapacidade ela é parcial, porque eu posso exercer tudo com a outra mão. Tudo bem? Então, você explicar isso para o seu cliente, ele já foi embora. O que você deve perguntar para ele? Por um acaso, o senhor ficou encostado na caixa? O senhor já recebeu algum benefício assim? A pergunta é, o senhor já ficou encostado na caixa? Já. Por quanto tempo o senhor ficou encostado na caixa? É a mesma pergunta que você deve fazer para ele se ele recebeu auxílio doença. Porque ele também não sabe. Ele vai te falar que ficou encostado na caixa. Ficou encostado na caixa? Fiquei, estou até hoje. Só que eu recebo um valorzinho de 20% do salário mínimo. Pronto. Matou. Auxílio acidente. Certo? Auxílio acidente. E aí, o que você deve fazer? Bacana. Descobriu que ele recebe auxílio acidente? O que você vai pedir para ele? Para ele ir lá no INSS e, além de pegar o CNIS com as remunerações, que são salários que a empresa paga para ele, você vai pedir para ele também pegar um histórico de crédito do auxílio acidente, um RISCRE. Histórico de crédito. De qual período? De julho de 94 até agora. De todo o período. Para que você precisa disso? Olha, eu preciso calcular mês a mês o salário de contribuição dele para a aposentadoria. E como é que eu vou saber o valor do auxílio acidente? Se eu não tenho um histórico de crédito? Ou melhor, um documento que você pega lá no INSS também,
que é super mais simples e bem mais fácil do que entender um histórico de crédito. É um negócio chamado, um documento chamado CONREAGE. Esse CONREAGE, ele traz o reajuste que este benefício sofreu ao longo dos anos. Aí fica mais fácil para você identificar o quanto ele recebia de auxílio acidente, por exemplo. Por quê? Você tem lá no CONREAGE o valor, o mês, e o ano e o índice da correção do benefício. E o quanto passou a ser pago esse benefício no valor, em valores, muito mais simples. E aí você pega a planilha, salário de contribuição, soma com o valor que ele recebia do auxílio acidente, você tem o salário de contribuição dele atualizado. Isso que é importante. Porque, R$300, R$400 que ele deve receber aí de auxílio acidente, pode ser pouco. Hoje é pouco, mas se ele vem recebendo isso há 10 anos, há 20 anos, como? Se ele vem há 20 anos recebendo auxílio acidente, fará diferença no cálculo do benefício para ele. Muita diferença. Isso é muito importante. Essa informação, ela é de suma importância vocês arrancarem do cliente. Mas você só arranca de um jeito, perguntando para ele assim, já ficou na caixa encostado alguma vez? Se ele falar, já fiquei na caixa e depois que eu estava recebendo a caixa, me deram um outro benefício que é de 20% do salário mínimo, 30% do salário mínimo ou 50% do benefício, algo desse tipo. Vocês precisam fazer esse tipo de pergunta para o segurado. Precisam mesmo. Pessoal, de verdade, perguntem sempre para o seu cliente. Vocês receberam algum benefício por incapacidade, auxílio doença, auxílio acidente? Já ficou encostado na caixa? Se eles falaram já, beleza. E uma dica importante para vocês também, no CNIS de vínculos, no CNIS de vínculos aparecem todos os benefícios que já foram concedidos para o segurado. Exatamente. No CNIS de vínculo tem lá a identificação de todos os benefícios que foram concedidos. Então, quando o segurado te trouxer o CNIS para você analisar, fique atento a essas informações. Tem lá benefício da Previdência Social, número do benefício, início e término do benefício. Pergunte para o seu cliente, que benefício que é esse que o senhor recebeu? Até porque se for uma mulher que recebia salário maternidade, vai estar lá o benefício da Previdência Social e o número só que é salário maternidade. Então, tem que ter esse jogo de cintura. Pergunte para o seu cliente, o que aconteceu com você? Arranque essas informações deles, pessoal. E aí eu quero deixar para vocês, por último, hoje aqui da nossa aula, o meu contato lá no Facebook. Então, procurem lá no Facebook, Professor Michel Gouveia, curtam a minha fanpage, ou tem lá da timeline também, Michel Gouveia, Professor Michel Gouveia é a fanpage, curta na minha fanpage para receber as minhas atualizações previdenciárias e lá na timeline pode me adicionar lá, porque eu costumo tirar dúvida de todos os alunos pelo Message, lá no inbox do Message e lá no Instagram também você pode me seguir, Michel O Gouveia. Siga-me no Instagram, Michel O Gouveia. Facebook, Michel Gouveia. Fanpage lá do Face, Professor Michel Gouveia. Dúvidas, mandem lá no meu Instagram, pode mandar lá no Facebook, manda no inbox, que eu costumo responder todas as dúvidas da galera. É óbvio que eu não respondo na hora, né? Mas eu costumo sim responder. E aí eu só peço um favor para vocês se identificarem. De onde você assistiu a minha aula? Damásio Educacional. Sou aluno do Damásio, professor. Tudo bem, galera? Então,
Encerramos por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau!